Então, estamos gravando aqui, estamos ao vivo aqui. Então, vamos lá. O assunto de hoje, então, a gente vai falar um pouco sobre ecologia, que é acompanhando lá, né, a matéria do PET, do regular, né, dos alunos do primeiro ano do ensino médio. Vocês estão no primeiro ano também. Então, o assunto que abordou lá é ecologia, né? Esse PET que foi lançado ontem aí pela Thaís está um pouco resumido, né, nas atividades. Então, não tem todas as atividades lá do PET regular mesmo, dos alunos, mas aqui eu vou dar uma aula como se fosse para o PET mesmo dos alunos lá do primeiro ano. Né? Tá muito tranquilo essa parte da ecologia. Eu até coloquei aqui depois, vocês vão ver umas atividades, mas não se preocupem com elas não. Eu acho que tem uma questão aqui ou duas que está nesse PET que a Thaís mandou ontem. Tá? E aí a gente aproveita e já faz as correções aqui. Então vamos lá. Vamos falar um pouco, né, dos objetivos da biologia. Então a biologia ela é uma ciência aí que busca estudar a vida, né, compreender suas características e como ela é organizada, são alguns dos objetivos. E aí essa palavra biologia ela é originada de duas outras palavras, né? Vem do bio, que significa vida, e logos, que quer dizer estudo. Né? Então, biologia significa estudar a vida. E, obviamente, naqueles seres, né, que a vida se manifesta, né? Todos os seres vivos. Então, essa vida vai se manifestar aí desde o nível microscópico, quando vocês vão ver aí na química, né, falando aí dos átomos, das moléculas, até chegar numa escala bem global aí. A gente vai falar de comunidade, população, ecossistema, né? A gente vai ter, espero que tenhamos aulas aqui dos biomas, né, brasileiros. É uma das últimas matérias que vai abranger aí o PET volume 2. E vamos começar então pelo primeiro nível de organização em biologia que tem, né? Porque todos os seres vivos da Terra atual, eles são constituídos então por unidades pequenas que são chamadas de átomos, né? Então, observem nessa figura aí da direita, onde tem um menino e um cachorro. No nosso corpo a gente tem aí, né, hidrogênio na composição, oxigênio, carbono, nitrogênio, fósforo, enxofre. Então, são todos elementos químicos, né, que são conhecidos como átomos, e aí o átomo é a menor parte de um elemento. Então, o nosso corpo tem uma reunião desses diferentes átomos e formam aí, por exemplo, algumas moléculas orgânicas, né, vai formar a molécula da água, né, formado de um H2O, né, dois hidrogênios e um oxigênio, forma também as proteínas, o nosso DNA. Então, as moléculas é um outro nível de organização em biologia. Né? A gente pode ver a representação aqui na figura da direita. A gente começa lá no átomo, né, que são as menores partes de uma matéria, e aí a reunião de vários átomos vão formar então as moléculas. Né? Então, essas moléculas são formadas por um conjunto de átomos. As moléculas vão se reunir para formar então o que a gente já estudou, que são os organoides, né, as organelas ali celulares. Então, são essas estruturas que a gente já estudou na célula vegetal, célula animal. E aí, o corpo humano vai possuir vários tipos de células, e são as células que têm essas características comuns que vão se reunir ali para formar os diferentes tecidos. Né? Então, a gente tem dentro de uma célula, a gente tem aquelas organelas que a gente estudou. Quando você reúne essas organelas, vão formar, né, o maquinário para a célula sobreviver. Né? Cada organela tem uma função diferente que a gente viu. Então, as células são estruturas, né, que estão presentes aí nos seres vivos, exceto os vírus. Né? O grupo dos vírus ele é constituído basicamente por um material genético, né, ou é DNA, ou é um RNA, envolto ali numa cápsula de proteína. Né? Eles não têm célula.
Então, falamos aqui do nível de organização lá do átomo, da molécula, das organelas ou orgânulos, também conhecido como organoides, da célula, e aí essas diferentes células vão se reunir e formar os tecidos, né, os diferentes tecidos do nosso corpo. Então, todos os tecidos são formados por um conjunto de células que tem algumas semelhanças ali na sua forma e na sua função. Para exemplificar aqui, eu coloquei o tecido sanguíneo, né? Muita gente acaba esquecendo que o nosso sangue, né, apesar dele ser líquido, ele é considerado um tecido, né? Então a gente tem células aí, como essas células vermelhas, que são os glóbulos brancos, que vão servir para transportar o oxigênio no nosso sangue, e as células vermelhas, né, e os glóbulos brancos, né, que a gente está vendo aí na figura também, são as células de defesa do nosso organismo. Então, vão combater todas as bactérias, os vírus, os fungos, aqueles agentes que de alguma maneira são estranhos ali para o nosso organismo, né, e vão ser combatidos por esses tipos celulares. Bom, esses diferentes tecidos aí que tem no nosso corpo, eles vão se reunir, né, e formar os órgãos do nosso corpo humano. Então, o órgão ele é formado por um conjunto de tecidos. Então, você vê que a gente começou lá dos átomos, reunião de átomos forma moléculas, reunião de moléculas formam, então, as organelas, várias organelas vão estar presentes dentro ali de uma célula, várias células formam os tecidos. E aí, quando a gente reúne diferentes tecidos, vai compor, então, um órgão do nosso corpo humano. Então, aqui na figura da direita, eu exemplifiquei aqui, né, o sistema digestivo, ele é composto por diferentes órgãos. Então, tem lá a boca, as glândulas salivares, a faringe, que vai conduzir ali o alimento em direção ao esôfago, o esôfago conduz o alimento em direção ao estômago, lá no estômago acontece digestão, então, de proteínas, depois o alimento passa lá para o intestino delgado, então vai receber ali algumas enzimas, né, o suco vindo ali do suco pancreático, né, que tem algumas proteínas que vão digerir lipídio, carboidrato, até mesmo outras proteínas. O fígado joga ali uma substância conhecida como bilirrubina, né? Vai jogar ali para que é uma espécie de detergente que vai servir ali para quebrar as moléculas de gordura e por aí vai, né? Até o alimento sair ali então pelo ânus. E aí, né, os diferentes órgãos que a gente tem no corpo humano, eles estão envolvidos numa tarefa comum, né? E aí eles vão originar um sistema. Então, quando a gente fala de sistema, a gente está falando de um conjunto de órgãos que vão executar determinada tarefa. Aqui na figura da esquerda, nós temos ali naquele primeiro boneco um sistema circulatório. Então, ele é composto aí de vasos sanguíneos e do coração. Depois, a boneca da menina aqui está representando o sistema pulmonar. Então, ele é composto pelas vias respiratórias e pelo pulmão. E aí, o sistema circulatório e o sistema pulmonar são sistemas que trabalham ali meio que em conjunto, né? A gente respira, esse oxigênio entra pelo sistema pulmonar e ali esse oxigênio ele é difundido, né? Transmitido para diferentes partes do nosso organismo através dos vasos sanguíneos que estão presentes no sistema circulatório. O bonequinho do meio ali forma um sistema digestivo, né, que a gente falou anteriormente. A outra boneca, né, forma um sistema nervoso. Então tem ali um encéfalo, né, os nervos, a medula espinhal. Depois nós temos o sistema esquelético, que é composto pelos vários ossos que a gente tem no corpo humano. E por fim o sistema muscular, né, os diferentes músculos aí estão representados. Então vejam que na biologia existem diferentes níveis de organização que começa lá desde o átomo e vai crescendo até chegar ali nos sistemas. E aí, quando a gente tem a interação de vários sistemas funcionando ali, permite, né, a sobrevivência de um organismo, né? Leva à formação de um organismo
E o organismo é qualquer ser vivo ali capaz de executar, então, um conjunto de reações químicas que vão ser responsáveis pela sobrevivência, crescimento e reprodução. Nessa figura aqui da direita, a gente tem representando um organismo aí o lobo-guará, né? E geralmente esses organismos eles não vivem isolados, né? Eles vão se reunir, interagir uns com os outros e com o meio ambiente em que eles estão ali inseridos. Os que são constituintes da mesma espécie, né? Então aqueles organismos, vários lobos-guarás, né? São então da mesma espécie, vão viver em uma mesma área, então eles formam o que a gente chama de população. Então, na biologia, sempre que a gente utilizar o termo população, significa que são indivíduos da mesma espécie. Então, vários lobos-guarás formam a população, como a gente pode ver ali na figura da direita. Então, definição, né, de população: conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que está habitando ali um local comum, né, uma mesma área ali. O conjunto de populações, né, e aí vai englobar diferentes espécies encontrados no ambiente, vai constituir uma comunidade. Então, quando você tem lá a população de cachorros, uma população de ave, de serpentes, de coelho, de lobo-guará, por exemplo, vão formar então uma comunidade. E aí é menos comum de se ver escrito, mas pode ser que apareça uma vez ou outra nos livros didáticos. Ao invés de escrever comunidade, eles colocam lá termos como biota ou biocenose. São termos menos comuns de ver, mas que de vez em quando aparecem. Mas significa a mesma coisa, comunidade, né? Ou seja, conjunto de diferentes populações são encontradas em um ambiente. Então, é basicamente aquela parte viva, né, do meio ambiente, né, o conjunto de seres vivos. Até aí eu tô falando muito rápido, vocês estão acompanhando? Como é que tá aí? Estou acompanhando. Tá tranquilo. Estou acompanhando. Tranquilo, pessoal. E aí, quando a gente tem a reunião dessa comunidade, né, então, na comunidade você tem diferentes espécies, né, tem ali lobo-guará, tem uma serpente, tem coelho, tem rato. Quando você pega essa comunidade, né, reúne todos esses indivíduos da comunidade e esses indivíduos passam a interagir com o ambiente que eles estão vivendo, né, que é com o meio abiótico ali, ou seja, com a parte não viva, né, é a água, a luz, o solo, a pedra. Aí você forma então um ecossistema. Então, sempre que vocês verem a palavra ecossistema, significa a junção da comunidade, que é a parte viva, ou seja, os animais, em interação com o meio ambiente que eles estão vivendo, né, ali. Né? Então, é a interação deles com a rocha, com a água, enfim. Então, a definição, né, de ecossistema é a interação do componente biótico, que é o vivo, né, a comunidade, os seres vivos, com os fatores abióticos aí desse meio ambiente. E, por fim, né, esse conjunto de todos os ecossistemas da Terra vai formar, então, o que a gente conhece como biosfera. Então, diferentes ecossistemas formam a biosfera aí da nossa planeta Terra. Bom, a ecologia que estuda, né, que formulou todos esses conceitos, né, ela vai ser uma ciência que vai estudar, então, essas interações. E aí esse termo ecologia teve sua origem lá com o naturalista alemão chamado Ernest Haeckel, a gente está vendo ele aí na foto da direita, lá em 1869. E aí essa palavra ecologia, né, deriva do grego, oikos significa ambiente e logia é estudo, né? Então a ciência que estuda o ambiente, né, o ramo, digamos assim, da biologia que estuda o ambiente é a ecologia. E aí tem alguns conceitos, né, quando a gente está lendo alguma coisa de ecologia aí nos livros didáticos, ou numa notícia, pode ser que apareça alguns termos aí, alguns conceitos importantes, né? Então, muito utilizados aí na ecologia, como, por exemplo, habitat.
Habitat é o local, né, o espaço físico ali, onde os organismos de determinada espécie vivem, né, onde eles habitam. Então, é basicamente a residência dos organismos, né, o seu lugar de vida. Então, como exemplo aí, nessa figura da esquerda, né, o habitat das piranhas é a água doce. Né, e aqui, na figura da direita, a gente pode ver outros tipos de habitat, né, habitat costeiro, habitat de água doce, aqueles habitats mais áridos, né, que são o deserto, habitat lá polar, né, as geleiras, as nossas florestas aqui tropicais, é um outro tipo de habitat também, e, obviamente, o habitat urbano, né, os prédios aqui, em que a gente está inserido. E aí são as populações que estão inseridas nesses diferentes habitats. Um outro conceito que não é muito comum de aparecer assim, mas vai que aparece, né? É bom a gente pelo menos conhecer, né, o que significa, é o conceito de biótopo, e aí é basicamente o local em que determinada comunidade vive. Né? Então aí você tem diferentes populações, né? Você tem uma população de elefante, de girafa, leão. Então essa comunidade aí está inserida em um determinado local, pode ser chamado aí de biótopo. Um outro conceito que aparece muito também na ecologia é o de nicho ecológico. Então, basicamente, a função, né, ou o papel desempenhado aí pelos organismos de determinada espécie no seu ambiente de vida. Então, o nicho ecológico vai incluir o habitat, mas, além disso, envolve algumas outras características. Então, vai ser nicho ecológico quando a gente estiver falando das necessidades alimentares de determinado animal, né? Qual que é a temperatura ideal de sobrevivência de um lagarto lá no deserto? Né? Isso envolve o nicho ecológico dele, isso é nicho ecológico, é um conceito bem amplo, né? Quais que são os locais aí que determinada espécie utiliza de abrigo, né, de refúgio, né, para passar a noite, por exemplo? Isso inclui aí o nicho ecológico, né? A interação de determinada espécie com sua presa, né? Quais são os predadores, o que ela come, isso é nicho ecológico. Quais que são os locais de reprodução de determinada espécie, isso tudo está dentro do nicho ecológico. Então, esse é um conceito bem amplo que aparece bastante aí na ecologia. E a gente vai ver até numa questão aqui, caiu no Enem, está lá no nosso PET, né? Essa aqui eu não tenho certeza se eu coloquei lá, mas no PET do regular estava lá. Eu trouxe essa questão aqui para a gente resolver, né? E nas questões do Enem, né, para quem for fazer Enem, é sempre bom primeiro a gente ler a pergunta e depois a gente vai lá no texto, né? Lê a pergunta, lê as alternativas, depois a gente volta no texto. E a prova do Enem tem muito texto, né? Se você pega uma prova lá de português, tem 3 páginas de um texto para ter no final 4, 5 perguntas sobre aquele texto. Então, uma dica é sempre ler o enunciado, as alternativas e depois ir lá no texto. Então, eu posso resolver essa aqui? Pode sim. Beleza. Então, aqui está falando o seguinte, essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu. Aí tem lá, habitat, biótopo, nível trófico, nicho ecológico e potencial biótico. Então, está falando o seguinte, lá no enunciado da questão. O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som, semelhante a um assobio. A cada gestação gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar o alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem diversas pretendentes à disposição para namorar. Então aqui é um texto que foi publicado lá na Ciência Hoje das Crianças, em 2006, e está basicamente descrevendo aí várias funções, né, que o tamanduá tem
no ambiente que ele está inserido, né? Então, falou ali de reprodução, falou da cria, falou da alimentação, do hábito dele. Então, isso tudo vai cair no conceito que eu falei anteriormente, que é do nicho ecológico. Então, essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu habitat? Não. Biótopo também não. Nível trófico a gente nem viu o que é isso ainda. Então, sobrou letra D aí, nicho ecológico. Essa é então a letra D, essa questão 2, é a alternativa correta aí. Beleza? Ok. Ok. Bom, na ecologia, de acordo, né, com o modo de obtenção de alimento que os organismos têm, pode se estabelecer 3 tipos, né, de seres vivos. Então, a gente tem aqueles seres que são chamados de produtores, né? Então, só organismos aí capazes de realizar fotossíntese, e aí já entra um outro termo, geralmente os organismos que fazem a fotossíntese, eles escrevem que são organismos autótrofos, né? Ou seja, capazes de produzir seu próprio alimento. Então, inclui algumas bactérias, todas as algas e os vegetais, né? Então, eles vão fazer ali a fotossíntese e produzir glicose. E aí, essa glicose vai ser utilizada lá na mitocôndria da célula para gerar energia para esse organismo sobreviver. Então, aqui na figura da esquerda, a gente tem uma planta como exemplo de produtor. Aí nessa figura do meio, uma árvore, uma outra verdura. E aqui na figura da direita, a gente tem 2 tipos de algas aí, né? Algas verdes, algas vermelhas, que vão fazer a fotossíntese aí, produzir, né, o oxigênio que a gente respira e produzir energia para elas sobreviverem também. Existem também aqueles animais conhecidos como consumidores de alimento. Então, são organismos que não são capazes de produzir seu próprio alimento, então eles têm que obter esse alimento de alguma maneira, né? E vai ter que obter de algum outro organismo, né? Ou matando esse organismo, ingerindo esse outro organismo de alguma forma. E aí é muito comum, né, ver escrito aí seres heterótrofos, né? O que significa esse nome? São seres que não conseguem produzir seu próprio alimento, então eles têm que obter, né, essa glicose, esse alimento para manter eles vivos, a partir de outros seres vivos, né? Então, no caso lá de cima da zebra, do coelho, do rato, desse outro inseto herbívoro, todos alimentam aí de matéria vegetal para conseguir sobreviver. E todo organismo que vai comer, né, quando a gente pensa numa cadeia alimentar, né, você tem lá os produtores, todo organismo que vai se alimentar dos produtores são conhecidos como consumidores primários, ou então consumidores de primeira ordem, também aparece algumas vezes esse nome. Então, basicamente, são todos aqueles animais herbívoros que vão se alimentar de organismos produtores, né, que são aqueles organismos que fazem a fotossíntese, né? Algas, plantas, algumas bactérias. Então, nessa figura do meio está representando a zebra, né, o coelho, o rato, um inseto herbívoro. Aqui na figura da direita, né, um outro mamífero aí que vai se alimentar de uma planta. Então, são todos consumidores primários. E aí, ao longo, né, da cadeia alimentar, digamos assim, existem também os consumidores secundários, ou seja, já são indivíduos carnívoros que vão se alimentar, então, dos consumidores herbívoros, né, daqueles consumidores primários. Então, uma jararaca lá, na figura da direita, da esquerda aqui, que se alimenta desse pré-A, né? Então, você tem a planta, que é o produtor. O herbívoro é o pré-A que se alimentou da planta, que é o consumidor primário. Se a jararaca comeu esse pré-A, ela comeu o consumidor primário. Então, ela é o consumidor secundário. Já aqui na figura da direita, a gente tem lá, né, uma árvore, por exemplo, e aí o consumidor primário, a zebra, se alimentou dessa árvore, ou de alguma fruta ali que essa árvore produziu,
E aí vem lá uma cobra, né, e mata essa zebra. A cobra é considerado consumidor secundário, ou consumidor de segunda ordem. A coruja lá que está matando, por exemplo, o rato, né, é considerado também consumidor de segunda ordem, porque está se alimentando de um herbívoro. Então, todo consumidor secundário ele vai se alimentar então de um consumidor primário. O primário vai se alimentar dos produtores. Né? Então, produtores fazem a fotossíntese, consumidores primários são todos herbívoros, e o consumidor secundário ali vai se alimentar, são os carnívoros, né? Vai se alimentar desses animais herbívoros. Por fim, né, numa cadeia alimentar, nós temos os organismos decompositores. Então, são as bactérias e fungos que vão se alimentar dos restos, né, dos seres vivos. Então, olha só nessa cadeia alimentar aqui da figura da direita. A gente tem uma planta lá, aí vem o gafanhoto, que é o herbívoro, se alimentou da planta, então ele é consumidor primário, né? A planta é o produtor. O gafanhoto alimentou do produtor, ele é considerado consumidor primário, né? E ele é herbívoro, que está alimentando da planta, obviamente. Esse ratinho foi lá, comeu esse consumidor primário, né, que é o gafanhoto, então ele é considerado consumidor secundário. Né? E aí a coruja vem lá e se alimenta desse rato, ela é considerada consumidor de terceira ordem, um consumidor terciário. E aí, por fim, né, nós temos os organismos decompositores, quando a planta, o gafanhoto, o rato, ou essa coruja morrer, né, os seus restos mortais ali vão se decompor no meio ambiente por meio da ação de bactérias e de fungos. Né? Então, aqui nessa figura da esquerda, é possível perceber um exemplo aí de fungo, né, decompondo uma mexerica. Então, essa parte de cima aí está toda tomada de branco, né? São os fungos ali, são os decompositores. Então, esse alimento ali já está em processo de decomposição e a gente não pode mais consumir isso aí, né? Então, os fungos vão se alimentar disso aí. E se tiver caído num solo, toda essa matéria orgânica digerida ali vai ser absorvida, então, depois no solo. Né? E aí o ciclo se recomeça novamente. As plantas vão utilizar essa matéria orgânica para fazer a fotossíntese, libera oxigênio, faz respiração celular também, então consome parte da glicose que as plantas produziram. Aí vem lá o consumidor primário, se alimenta da planta e por aí vai, a cadeia alimentar vai funcionando dessa maneira nos animais. Então, nos ecossistemas, né, existe um fluxo ali tanto de energia quanto de nutrientes, como elos, né, interligados de uma cadeia. Né? Então, basicamente é chamado esses elos da cadeia de cadeia alimentar. Então, esses elos, eles são constituídos, né, de níveis tróficos. Então, quando a gente falou lá que a planta é produtor, ela está no primeiro nível trófico, na parte mais baixa da pirâmide ali, da cadeia alimentar. Os consumidores primários são consumidores pertencentes ao segundo nível trófico. Né? Consumidores secundários estão no terceiro nível trófico e a coruja lá, que é consumidor terciário, está no quarto nível trófico. E por fim, né, o que vai, digamos, jantar todo mundo ali é os decompositores, né, que estão no quinto nível trófico da cadeia alimentar. Então, aqui é só descrevendo, né, o que acontece numa cadeia alimentar. Né, as plantas vão converter a energia luminosa do Sol em energia química, tá, no processo de fotossíntese, e produzir, por exemplo, glicose. E aí um gafanhoto se alimenta da planta e transfere para ele a energia e os nutrientes que estavam presentes, então, numa planta. Chega lá um mamífero, como por exemplo um rato, que se alimenta de um gafanhoto e obtém a energia tanto do gafanhoto quanto a energia que estava lá na planta. E esses nutrientes lá estavam na planta. Por fim, chega a coruja e se alimenta desse rato aí, né, desse mamífero, e obtém a energia, então, que estava presente no rato, no gafanhoto e na planta. Né? E, por fim, chega os decompositores ali, que vai obter um restinho de energia que sobrou, né, de toda essa cadeia alimentar.
E aí esses minerais vão ser novamente utilizados, né, depois que esses decompositores acabar com os restos mortais desses animais aí, isso vai ir para o solo, e aí os minerais ali vão ser fixados no solo e utilizados novamente pelas plantas aí, e o ciclo se reinicia. Né? Então, essa questão aí, eu acho que já está lá no nosso PET, né? É uma questão também do Enem, e fala o seguinte: os personagens da figura estão representando uma situação hipotética de cadeia alimentar. Suponha que, em cena anterior à apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos. Então, a árvore lá que produziu a fruta e o grão é o produtor. E o homem se alimentou dessa fruta e desse grão. Então, ele já é considerado consumidor primário. Né? Ele fez uma herbivoria aí, alimentou, né, da fruta e do grão, alimentou do produtor, ele é o consumidor primário. Então, ele coletou essa fruta e grão, beleza. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem sucedido e posteriormente servir de alimento aos abutres, tigre e abutres ocuparão respectivamente quais níveis tróficos? Se a gente tem lá uma árvore que produziu, né, as frutas ou os grãos, ela é o produtor. O homem Ficou mudo, professor. Eu achei que era aqui em casa, mas não é não. Ele tá mudo. Eu tô achando que a Meu internet Lucas, dele também. caiu. cadê você, Meu também Lucas? caiu. Tudo Caiu mudo. a bola dele, gente. Caiu. Eu também, eu acho que caiu a internet dele, aí eu achei que fosse a minha. Ele deve voltar. Vamos esperar, moçada. Ele pediu para guardar que ele vai entrar, gente. Entendi o que você falou, Fê. Ele pediu para guardar que ele vai voltar. Ok, obrigada.
Professor, continua sem som. Alô? Voltou, né? Agora voltou. Oi! Nossa senhora, eu tava falando aqui sozinho aqui, aí fiz uma pergunta e ninguém respondeu. Quando eu fui ver, já tinha caído. Agora, vamos ver onde que caiu aqui. Qual parte aqui? Vocês estão vendo minha tela? Sim. Onde que perdeu a conexão aí? Porque quando estou apresentando assim, eu só consigo ver a minha tela, né? Então eu não sei onde que parou, e eu não estou vendo. Acho que parou aí, exatamente aí. Você parou aí, você lá ia me dar a resposta. Ah, Foi aí mesmo que parou. não, beleza. Então vamos lá. Então, nessa questão aqui, né, falou lá que o homem ele se alimentou das frutas, né? Então, a árvore que produziu lá a fruta e os grãos, ela é a produtora, né, na cadeia alimentar. O homem deu uma de herbívoro e comeu, então, essas frutas. Então, ele é consumidor primário. Veio lá o tigre e se alimentou do homem. Então, o tigre fica sendo consumidor secundário. E, por fim, De novo, caiu de novo. Acho que caiu de novo, gente. De novo. E no fim, E no fim caiu. E no fim, todo mundo ficou sem a resposta. Daqui a sei, pouco ele dá para nós. agora deu certo. Alguém está pedindo para entrar aqui, peraí. Não, não. Tá, vamos lá. Então, essa questão aí tá tranquilo, né? Ô, professor, você parou no fim. No fim o quê? e no fim, parou no fim. E no fim, né, os abutres se alimentaram então desse tigre. Então, o abutre é consumidor terciário, né? Então, a resposta era a letra C. O tigre fica sendo consumidor secundário e o abutre consumidor terciário. Perfeito? Sim. Beleza. Então, vamos lá, vamos seguir. Tem essa outra questão aqui, que eu acho que eu coloquei lá para vocês também no PET, que a Thaís colocou ontem. Então vamos lá. Está perguntando o seguinte, né? O grupo de organismos mais adequado para essa condição, do ponto de vista da sua posição na cadeia trófica, é constituído por. Então vamos lá ler o enunciado. Né? Bioindicador, ou indicador biológico, é uma espécie ou grupo de espécies que reflete o estado biótico. É o frio, gente. Esquenta não. Quanto ao seu grau de importância para essa função. Quanto mais baixo o nível trófico do organismo, maior é sua utilidade, pois pressupõe-se que toda a cadeia trófica é contaminada a partir dele. Então foi tirado lá de bioindicadores, né, ecotoxicológicos lá de agrotóxicos, e aí está perguntando o grupo de organismos mais adequado para essa condição, né, do ponto de vista de sua posição na cadeia trófica, é constituído por. Bom, aqui está falando de um organismo bioindicador, né, falou que é o mais baixo lá na cadeia trófica, então tem que ser um organismo produtor. Né? Caiu de novo, professor. Então, não são produtores. Não vi? Doideira, peraí. Não, mas agora vocês estão me vendo, escutando aqui, né? Eu estou vendo Agora eu vocês. estou ouvindo. Sim. Caiu que parte aqui? Ai. Quer que fale tudo de novo? Repositor. Oi?
Alô? Repositor. Não entendi. Caiu no repositor. Reprodutor? Não tem reprodutor aqui não, gente. Espera aí. Onde que caiu a conexão aqui? Quando eu estava lendo que parte? O grupo de organismo mais adequado para as condições, aí você estava explicando qual é Sim, o então... produtor. Produtor. No caso, falou aqui né, dos organismos bioindicadores, né, falou que o nível trófico é o mais baixo, falou lá no texto. Então, seria aqueles organismos produtores, né, que vão fazer a fotossíntese. Então, dessa lista que tem aqui, né, A, B, C, D e E, o único que vai fazer fotossíntese são as algas. Então, a resposta é a letra A, são as algas. Todo mundo conseguiu entender? Sim. Sim, Beleza. Hoje em dia não é tão comum assim, mas geralmente nas árvores, antigamente, era possível ver, né, aquelas manchas brancas, assim, às vezes dava na casca da árvore, né? Ali é uma associação de algas com fungos, né, que se chama de líquens, e aí era muito comum, né? E isso é um bioindicador de qualidade do ambiente. Então, quando a gente vê uma árvore que tem lá essas manchas brancas, que são esses associação de alga ali com um fungo, a gente chama de líquen, então diz que o ambiente está bom, né? Em questão do ar ali, tá bacana. E aí, hoje em dia, com essa poluição que tem aí, não é mais comum de ver as árvores com essas manchas. Então, isso é um bioindicador. Então, um organismo que é bioindicador, né, ele é um atestado de que o ambiente está bom. Né? Uma lagoa lá, se você pegar a Lagoa da Pampulha, se ela tivesse lotada lá de peixe e vários outros tipos de bichos lá, então era porque ela não tinha muita poluição, então ela estaria com um ambiente bom. Mas hoje em dia a gente sabe que é jogado poluentes, né, na lagoa, então não fica, acaba que não tem aquela diversidade de organismos que uma lagoa daquele tamanho poderia ter. Então, todos esses organismos podem servir de bioindicadores, né? Que vão indicar a qualidade ali do meio ambiente. Então, vamos seguir aqui. Então, nos ecossistemas, né, a gente viu que tem as cadeias alimentares e a reunião de todas essas cadeias alimentares formam, então, uma teia alimentar. Né? Então, numa teia, a posição de alguns consumidores aí pode variar, né, de acordo com a cadeia alimentar que ele está inserido. Então, vamos pegar aqui lá o lobo-guará. Observa nessa cadeia de baixo aqui, ó. A gente tem o vegetal, né, que é o produtor, e aí o pré-A vai atuar como consumidor primário, porque está se alimentando do vegetal, e o lobo-guará vai ser o consumidor secundário. Até aí todo mundo entendeu? sim. Da conexão. E aí, agora observe uma outra cadeia que a jararaca está inserida ali. Ou melhor, essa cadeia do gafanhoto. A gente tem o produtor, que são os vegetais, aí o gafanhoto atua como consumidor de primeira ordem, a rã atua como consumidor secundário, essa jararaca aí como consumidor terciário, e o lobo-guará virou consumidor de quarta ordem, né? Quaternário. Então vejam que, de acordo com a cadeia alimentar que o organismo está inserido aí, a posição de consumidor dele pode mudar. Uma hora ele pode ser consumidor secundário, aí numa outra cadeia ele pode virar consumidor terciário, na outra quaternário e assim por diante. Então são essas várias cadeias alimentares, né, todas ali em conjunto vão formar o que a gente chama de teia alimentar. Feito? Todo mundo entendeu essa parte? Sim. Beleza.
Caiu de novo? Caiu. Caiu. Sim, caiu. Agora eu vou. Todo mundo me escutando? Sim. Sim. Aqui. Vamos voltar aqui. Deixa eu apresentar a tela de novo. Todo mundo está vendo aqui a tela? Sim? Sim. Sim. Beleza. Vamos fazer um combinado aqui. Na hora que cair, aí vocês me falam, porque quando cai aqui eu consegui escutar vocês falando, caiu, caiu, aí depois que caiu. Então, antes de cair, eu consegui escutar vocês falando. Se cair, vocês me falam aí, que aí eu já sei que caiu, beleza? Ok. Então, antigamente era muito utilizado esse inseticida aí, DDT, e o grande problema é que na hora que você pulverizava ele aí numa lavoura, né, numa plantação, ele tinha um efeito cumulativo, né, ao longo das cadeias alimentares ali do ecossistema. Então, esse DDT, ele tinha uma afinidade pelo tecido gorduroso ali dos animais e tinha uma difícil eliminação pelo organismo. Então, todo animal que se contaminava ia acumulando esse agrotóxico aí, né, no seu organismo e transferindo isso para os níveis. Caiu. Aí na planta. Aí o gato perdeu a conexão. Agora. Nossa, a internet deve estar ótima, hein? Voltamos. Vamos ver se eu consigo acabar aqui essa aula aqui, porque o negócio tá feio aqui. Então vamos lá. Tá chovendo aí, professor? Não, tá não. Essa internet aqui de casa ela é meio de lua. Tem dia que funciona beleza e tem dia que fica esse trem esquisito. Ah, então é normal, isso é normal. Estabilidade aí no sistema. Então, falando aqui desse DDT, o que acontece? Você joga lá o agrotóxico na plantação, aí a plantação toma aquele banho de agrotóxico. Aí a planta vai e absorve esse agrotóxico. Aí vem o gafanhoto para se alimentar lá da planta, na hora que ele come a planta, ou se ele já tiver ali, ele recebe o banho de agrotóxico também, e aí absorve isso no organismo. Se vem lá, por exemplo, um sapo e vai se alimentar, né, desse gafanhoto, ele está ingerindo o agrotóxico que estava presente na planta e que estava presente no gafanhoto. Né? E um sapo vai comer vários gafanhotos. Então ele vai acumular mais ainda esse agrotóxico no seu organismo. Por fim, se vem lá uma serpente, né, uma cobra, se alimenta desse sapo, né, de vários sapos, ela acumula também esse agrotóxico no organismo. O padrão aí é o mesmo, tá? Quando acontece contaminação, por exemplo, de metal pesado. Você imagina lá na Lagoa da Pampulha, se cai, por exemplo, metal mercúrio lá na lagoa, vai contaminar as plantas. Aí se tem um caramujo que alimenta da planta, ele vai comer a planta contaminada e vai ficar contaminado. O peixe come o caramujo, se contamina também, só que ele não vai comer um caramujo, vai comer vários caramujos. Aí vai se contaminar mais ainda, vai acumular mais metal pesado, né, mercúrio, por exemplo, no organismo. Aí vem lá a ave, se alimenta do peixe, de vários peixes, acumula mais metal pesado no organismo. Por fim, chega lá o homem, né, pesca aquele peixe lá e se contamina também de metal pesado. Então,
todos esses agrotóxicos, né, que quando chove pode ir para o rio, ou até mesmo quando ocorre a contaminação de algum rio por metal pesado, isso contamina todos aí os animais, né, porque isso vai sendo transmitido ao longo, né, das cadeias, dos níveis tróficos, né, ao longo das teias alimentares. Por isso que é muito perigoso, né, a utilização excessiva aí de agrotóxicos em plantações. Por isso que tem essa preocupação toda, né, com essa questão de metais pesados sendo acumulados aí na natureza, que às vezes não é despejado nem numa lagoa, não. Às vezes lá no garimpo, lá, um pouquinho de mercúrio vazou, infiltrou no solo, isso aí chega lá nas plantas, aí um organismo, uma ave que se alimenta de uma frutinha lá de uma planta se contamina, aí vem o homem lá, mata uma ave lá para comer, e essa ave estava contaminada com o mercúrio que se alimentou lá da planta. Então, assim, é uma questão bem complicada, né? Por isso que tem toda essa preocupação em relação à utilização de agrotóxicos, de a contaminação mesmo de metal pesado. Então, hoje em dia, os agrotóxicos, né, que se utilizam, muitos são biodegradáveis, né? Então, eles não vão fazer tanto mal assim para os animais. Por isso que tem toda essa preocupação. E essa última questão que a gente vai ver aqui, essa está lá no nosso PET também, e fala o seguinte: a figura representa uma cadeia alimentar em uma lagoa. As setas indicam o sentido do fluxo de energia, né, os componentes dos níveis tróficos. Sabendo-se que o mercúrio se acumula nos tecidos vivos, que componente dessa cadeia alimentar apresentará maior teor de mercúrio, né, no organismo, se nessa lagoa ocorrer um derramamento desse metal? Professor, você sabe que a sua tela de apresentação não está saindo, né? Ah, vocês estão de sacanagem. Tô falando sozinho, Não, sem tá parecendo falar só nada. você. Ah, não é possível, gente. Nossa, que vacilo. Olha só. Só atrapalhada. Vocês estão só vendo minha cara aqui, não falando nada. Ai, lasqueiro. Vamos lá, então, apresentar isso aqui. Ah, pô, sacanagem. Agora vocês estão vendo, né? Agora sim. Ah, tem uma explicação aqui. Mas deu para entender a explicação que eu falei? Deu sim. Ah, beleza, então. Não, Tranquilo, professor, se professor. quiser voltar no início, pode voltar. Ah, não, faço não. Tô brincando. Não, mas não, se não tiver entendido, Brincadeira, pode falar que eu volto, brincadeira. tá? Não tem problema, não. Não, mas vamos lá, então, para a última questão aqui. mais de você. Então, basicamente, Eu estou né, a estudando, né? questão Eu está estou falando fazendo o isso aqui. seguinte: Você está aqui, uma mãe sai daqui. teve um derramamento, né, de metal pesado, né, mercúrio, Ai, ô Anne, não nessa tira atenção da lagoa. minha aula, não. A minha E aula é aí, difícil. Guilhermina! tem um áudio aberto aí. Seu áudio está aberto, Guilhermina. Desculpa, gente. Minha filha está me perturbando. Então, está perguntando assim: que indivíduo aí dessa cadeia alimentar, ó, tem planta, tem um caramujo ali, tem 2 peixes e tem uma ave. Quem que vai estar mais contaminado aí por metal pesado? Vamos O ver se vocês peixe. entenderam mesmo. O peixe. Não. Quem mais? Alguém quer dar um palpite? A ave. A Isso ave que aí. vai comer o peixe. Exatamente. O que acontece? Você tem lá o caramujo se alimentando da planta, então ele geriu a contaminação, o mercúrio que estava na planta. Aí veio o peixinho pequeno, alimentou, por exemplo, do caramujo e da planta, aí ele já pegou a contaminação que estava na planta e que estava no caramujo. O peixe grande pega a contaminação, ele se alimentar, por exemplo, né, do peixe pequeno, ele vai pegar a contaminação que estava na planta, no caramujo e no peixe pequeno. E aí vem a ave, né? Poderia ser um homem também, pescando aí numa lagoa contaminada. E aí vai pegar aquele efeito cumulativo, né? A contaminação que estava presente lá no mercúrio da planta, do caramujo, do peixe pequeno e do peixe grande. Então, qual que seria a resposta aí? Seria a letra A, né? As aves. Eles são os predadores que tem esse termo, né? Predador de topo de cadeia.
Então, eles acumulam todo aquele metal pesado, aquele mercúrio ali, que estava incorporado no corpo lá. Caiu Ô, de Gil, novo. Tem toda essa preocupação de metal pesado. Aí, ele tá feio. Caiu? Tá todo mundo me vendo ou não? Não, tô vendo. tô vendo. Agora não. Isso é emoção, Dário, porque você está participando da reunião, tá vendo? É desse jeito. Hoje eu tô na casa da minha irmã, hoje estou usando a internet dela. Vamos lá, tá todo mundo me escutando? Agora sim. Então, beleza. Então, eu vou encerrar essa aula por aqui, porque não tá dando para... Esse é o último slide também. Você vai pôr lá no grupo, professor, essa matéria aí? Vou. Como tá gravando aqui, na hora que eu terminar de gravar, aí eu recebo no e-mail. Aí eu jogo lá no YouTube e posto para vocês. Vai demorar uns meia hora, 40 minutos para eu receber essa gravação aqui do Google. Beleza? Beleza, Então, mas você pode mandar ela em PDF? Mando também, vou colocar lá. Pode deixar. Tá, beleza. Então, bom final de semana para todo mundo aí, tá? Até segunda-feira, né, que a gente tem aula também. Espero que vocês tenham gostado e entendido um pouquinho aí, porque caiu, entrou, e ficou só vendo minha cara, eu falando aqui, sem ver a apresentação. Então, acabou que deu uma confusãozinha aí, mas espero que vocês tenham entendido, tá bom? Qualquer dúvida aí, vocês podem também me chamar no WhatsApp, eu respondo, tá? E é isso aí. Então, até a próxima aula. Um abraço. Obrigada, pra todos. professor. Boa noite, meninos. Bom final de semana para Boa vocês, noite a gente. todos. Também. Obrigado, professor. Nada. Tchau, tchau.